Mas a ideia que eu tenho, skinhead, é que está associada ao racismo também. Sim, ao orgulho branco é ligeiramente diferente. Ok, queres explicar? Portanto, isso foi uma fase da minha vida, né? Eu já não me identifico, até pelas roupas, não me visto a skinhead, não me identifico como skinhead. Ok, exato. E é uma coisa ou seja, de juventude. isto era quando tu eras jovem? Era quando era jovem e hoje em dia praticamente não existe. Pronto, hoje já não existe skinhead. Já não se vê na rua, as pessoas. Já não, porque as pessoas foram mudando o visual, foram aparecendo outro tipo de movimentos nacionalistas e a nova juventude já se identifica mais com este tipo de movimentos. E aliás, até a repressão policial aumentou tanto, né? Porque na altura, na década de 90, era tudo um pouco mais à brava. Agora, por escrever um tweet, podes ir preso, né? Que é o que vai acontecer provavelmente comigo. Portanto, o movimento acabou por perder o seu gás. Mas na altura era um movimento, acima de tudo, de orgulho branco, que era o White Pride, era assim que se considerava. Mas que orgulho branco? Quer dizer que a raça branca é superior? Não, é que temos orgulho em ser brancos e que achamos que todos os outros têm que ter orgulho nos seus povos, nas suas etnias. Não passa por nem superioridade, nem a questão de racismo como as pessoas entendem. Ou seja, cada raça tem os seus benefícios, os seus prejuízos? Sim, acho que isso é nítido. Por exemplo, se nós olharmos para os africanos, é nítido que eles têm alguma vantagem, por exemplo, no meio fundo, no atletismo. Sim. E isso não quer dizer que sejam uma raça superior, por exemplo. Não é? Exato. Eles têm vantagens em muitas atividades têm esportivas. Muitas, por exemplo, nas maratonas também, os etíopes. Não dão hipótese. Não dão hipótese. Portanto, nos 100 metros também não? Nos 100 metros também não, nos 1500 também não. Portanto, no atletismo eles dominam praticamente. Então, no basquetebol também é um domínio. No basquetebol, portanto, existem desportos, vamos falar dos desportos, não vamos falar do resto, porque é mais facilmente aceito. Sim, os esportes é fácil de ver, não é? É fácil de ver, em que, por exemplo, na natação, provavelmente, os caucasoides têm mais características do que no basquete. Desculpa. Os caucasianos ou caucasoides, não é? Ai, não sabia dessa palavra. Existem os caucasoides, os negroides, os mongoloides, é assim que são definidas as raças. Okay, pode ser caucasiano, negro, pronto. Ok. E, por exemplo, na natação, acho que é... Sim, acho que tem a ver com a densidade de massa muscular, pouca gordura, não boiam suficiente, não é? São características físicas. São características físicas. Por exemplo, mas não quer dizer que nós somos a raça superior, né? Não vejo assim na natação. Temos características específicas para aquele desporto, como os africanos têm para outros e os asiáticos têm para outros. Exato. E, por exemplo, em termos de outras áreas, por exemplo, na matemática, os asiáticos são muito melhores que qualquer pessoa do mundo. E isso é uma coisa que nós podemos falar abertamente. Tirando do desporto e indo para essa parte, para a parte intelectual, se quiseres, ou do coeficiente de inteligência, que é mais complicado de discutir. Sim, porque aí é só lida com uma parte da inteligência. Lida com uma parte, não é a inteligência é muito mais complexo. É muito mais complexo. Mas, por exemplo, nós aí podíamos definir, sem qualquer margem para dúvidas, que os asiáticos, tu disseste bem, são melhores a matemática. Isso é objetivo. Mas se tu disseres que a raça branca é melhor a nível intelectual em alguma coisa, estás desgraçado. Não podes dizer que é white guilt. Eu não tenho white guilt. Não, eu consigo observar e ver que a raça caucasiana existem sítios onde ela é mesmo melhor que os outros. Como existem as outras raças todas têm mais benefícios. Mas tu dizes isso porque és uma pessoa com coragem, és uma pessoa esclarecida e estás fora do politicamente correto. Dizes aquilo que tu pensas e acabou. Mas é factual. É factual. E não devia ser motivo de... Ou seja, não é factual, que os africanos são muito melhores, ou seja... Mas repara, mas só discutir isto já é, para muitas pessoas é o caos. E esta questão que nós estamos a ter, que é perfeitamente factual e científica, apesar de, mas isso não ser a minha uma coisa área... é dizer, esta etnia ou esta genética, vamos chamar assim, é melhor nesta atividade. Esta é melhor nesta atividade. Exatamente. Como, por exemplo, as mulheres não têm hipótese de desporto que os homens. Claro, e repara uma coisa, isso chama-se, e é a palavra talvez mas isso não quer dizer mais perfeita, é racialismo. Exatamente. Não é racismo, é racialismo. É uma forma científica de definir, até na medicação. Há medicamentos próprios para africanos. Os Estados Unidos fazem mesmo a divisão das etnias. E bem, ou seja... por exemplo, tu aí consegues saber qual é a percentagem de africanos, de asiáticos e brancos nas prisões, a percentagem que comete crimes. Esses dados em Portugal, infelizmente, estão proibidos. Portanto, como é que o governo, seja o governo PSD, qual será a seja razão? Achas? Se calhar querem homogeneizar a sociedade, não será? Querem esconder os dados às pessoas. Querem esconder os dados às pessoas. Eles sabem porque assim, eu acho que o que tem que ficar claro, e claro, é isto que eu quero saber se tu concordas com isso. Nós somos todos diferentes, eu estou de acordo, não é? Mesmo dentro da própria raça, nós somos portugueses, somos diferentes. Mesmo os irmãos são diferentes. Exatamente. Mas também se vê algumas similaridades entre muitas características próprias. A minha família é toda parecida uns com os outros. Sabes o que eu quero dizer? E isso, pois, essas presenças não são só físicas como intelectuais. Intelectuais também, sem dúvida. A questão mas isso não me torna, na minha essência, superior em termos de categoria a outro grupo. E é o que nós estamos a dizer. Transpondo isto para o reino
animal para o outro, porque nós também somos, não é? Exato. Mas imagina, vamos falar de canídeos. Isso. O pastor alemão é muito bom na guarda. Isso. Mas o pitbull morde melhor que o pastor alemão. Exato. O lavrador é um bocadinho mais inteligente, pelo que dizem. Portanto, tu não vais dizer... Se isso acontece com todas as raças que existem... Mas tu não dizes assim, esta raça é superior. Não é superior, são diferentes. Esta tem umas características, estas têm outras. Esta dá mais para trabalho, esta dá mais para guarda. Esta dá mais para companhia. Porquê que na raça humana não se pode discutir isto abertamente? Porquê que é um tabu? Porquê que nós não podemos discutir? Por exemplo, há factos que eu não preciso de dados científicos, porque para mim são mais que óbvios. Eu olho para a Europa, olho para a África e não me podem dizer que o grau de desenvolvimento é o mesmo, ou que foi ao longo da história. Objetivamente não é. Se me disserem que os maiores cientistas, as pessoas que mais desenvolveram a nossa civilização estão dentro da nossa raça, eu acho que isso é verdade, é factual. Mas eu nem sequer coloco isso na raça como superior ou inferior, é um facto. Nós podemos ser mais radicais, que é 25% dos prémios Nobel pertencem aos judeus. Pronto. Ainda é pior. Sim, mas e eles representam 2% da população Mas aí mundial. também pode ser porque existe um lobby judaico muito grande na atribuição desses prémios. Não sei. Isso também se pode dizer em relação a todas as outras coisas, como o desenvolvimento africano. Quer dizer que foi uma exploração colonial, que foi... Mas nós só chegámos lá em 1500, e quando chegámos lá já tínhamos 4000 anos eu sei, mas se olharmos objetivamente... Portanto, não temos a culpa... Se olharmos objetivamente e esquecermos as desculpas, vamos chamar assim... Não é? Também, ou seja, há muita informação no mundo e depois nós podemos interpretá-la e dizer como é que queremos interpretar. Mas isso seria uma conversa extensa aqui. E seria... Mas deixa-me só dar mais um exemplo. Por exemplo, eu estava a dizer por que razão é que eles não devem querer para homenagear a sociedade que se dê os dados... Os judeus não são 2%, são 0,2%. Pois, são francamente uma minoria, mas estão muito à frente em muitas coisas, nós temos que admitir isso. Mas até no avanço civilizacional. Mas eu não tenho problemas em dizer isso em relação a isso, ou em relação aos africanos, seja o que for. Agora repara uma coisa, quando tu estavas a falar das estatísticas... Existem nos Estados Unidos, abertamente, né? Definem as situações por raça. Aqui não querem porquê. Eu, infelizmente, já estive preso. E eu conheço 7 prisões portuguesas. E em todas elas, os africanos são entre 50% a 70%. E não são 50% da população portuguesa. Sim. Portanto, isto é simples fazer esta... Eu percebo... Se são 50% nas prisões, e se não são 5 milhões na população, existe aqui, obviamente... uma relação entre cor e crime. E eu quero dizer isto sem me chamarem racista. São factos. E não podem dizer que é não adaptação. Não adaptação. Então estão cá há 3 gerações. Não, mas pode-se dizer que tem a ver com muitas outras... Há muitos outros fenómenos que podem originar uma justificação. Como por exemplo? Eu poderia defender, se quiseres que eu faça, eu posso dizer. Só para ter por exemplo, o facto de essas pessoas virem de grupos com menos capacidade económica, por exemplo, pode influenciar o desenvolvimento das crianças. Pode haver até vamos imaginar, um racismo sistémico dentro das próprias instituições. Mas, em relação ao primeiro parágrafo, estavas a dizer, mas eu não quero, estás quase a dizer que... eu não quero discutir. Sim, não quero dizer que há sempre formas... que os pobres têm mais probabilidade de serem criminosos que os ricos, não é? Porque vivem meios desfavorecidos. E têm. Não, coitado. Pelo menos de eu blue conheço collar muitas têm. Pessoas de bairros sociais. Não, mas repara, mas tu não concordas comigo. Eu não estou a dizer que as pessoas não são honestas. Sim. Diz uma coisa. Tu não achas que uma pessoa do bairro social tem muita mais probabilidade de se dedicar ao crime de rua do que um filho meu? Está mais, claro, está mais ali ao seu... É só isso que eu estou a dizer. Está mais ali ao seu... É mais frágil. Todos os dias, está mais frágil. Está mais exposto. Sim, isso é verdade. Não é? E não é culpa necessariamente da criança. Claro. Ou seja, é culpa do ambiente. Sim, isso é verdade. E o que eu quero dizer é... Eu olho para o mundo objetivamente, como tu dizes. Eu vejo as coisas e é factual. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Tipo, na quantidade de mortalidade que existe, assassinatos, é a mesma coisa. Mas... olho sempre e digo assim, é complicado tirar conclusões, digamos, óbvias. E o problema é a manifestação pública pode levar as pessoas que se calhar podem não ser tão, digamos, eruditas na compreensão da informação e na forma como se deve digerir a informação e ficam com uma visão do mundo que acaba por criar mais prejuízo do que benefício. Sim. Pode ser essa a razão daqui em Portugal não se querer falar nisso. Percebes? Pode ser uma visão política, uma visão... do sistema organizacional da sociedade, nós preferimos fazer desta forma. Preferimos manter o povo... Claro que todas as tuas decisões vão ter benefícios e vão ter prejuízos. Todas. Mesmo esta escolha do Portugal vai ter os seus benefícios e os seus prejuízos. Claro. E a escolha que fazem nos Estados Unidos, que é a inversa, vai ter os seus benefícios e prejuízos. Mas a ideia é... Mas repara, a narrativa é sempre essa. É de esconder às pessoas. Pois tu preferias que os dados fossem públicos. Os factos fossem públicos. Quero saber tudo o que se passa, quero saber quais são as estatísticas. E depois, eu acredito que as pessoas têm o discernimento
se têm capacidade e se podem votar todos a partir dos 18 anos, também temos que partir do pressuposto que as pessoas têm inteligência suficiente para cada um analisar os dados como quiser. É claro que existem forças partidárias. Tu dizes que as pessoas podem votar, depois é subjetivo, isto aqui tem muito a ver com visões diferentes do mundo, as pessoas pensam realmente de forma diferente. As pessoas, todas as pessoas pensam de forma diferente. Sim. Não é os outros e... Sim, e nós e os outros. Sim. Todos. É incrível. E tentar arranjar este substrato, por isso é que eu acho super útil, é falar-se sobre as coisas, não é? Porque a polarização da não comunicação é... por exemplo, isto que eu digo, que tu és uma pessoa adulta e estás aqui a falar comigo, uma conversa inteligente, tanto eu como tu, quando tínhamos 20 anos, não éramos assim, não é? Não era nada. Ou seja, nós éramos basicamente... É um atrasado mental. Atrasado mental, pronto, basicamente. E nós temos que perceber que a própria sociedade está feito de miúdos de 20 anos atrasados mentais. Claro. Como nós éramos. Então no Twitter vê-se isso. Exato. Como nós éramos. Exatamente.